Feliz terça-feira. Hoje vou compartilhar com vocês uma história sobre Gideão, que está em Juízes. E aí eu não vou poder ler toda a Bíblia para ficar tão devagar. Bom dia, sejam bem-vindos. Se puder colocar um joinha, tá me escutando bem? Tudo bem? Se tiver me ouvindo, pode colocar um joinha aí para eu saber começar essa palavra. Hoje eu vou falar sobre a história de Gideão, que está em Juízes. Enquanto esse Instagram me entrega. Vamos levar esses aviãozinhos aqui para chamar as pessoas. Vamos convidar. Bom dia, que bom que vocês já chegaram, tudo bem com vocês? Coloca o joinha aí pra mim saber que vocês estão me ouvindo, tudo bom? Oi amiga, que bom que vocês estão aí, gente, muito obrigada pela presença. Vocês estão me ouvindo? Então tá. Vou começar. Hoje a mensagem vai ser sobre Gideão, no livro de Juízes, capítulo 6 e 7. Eu gostei muito dessa mensagem, eu já tinha ouvido antes. E eu quero falar então só contando, porque é muita coisa para ler na Bíblia. O Gideão, ele foi o 5º juiz que teve o povo de Israel. Porque lembra na semana passada que eu contei? Que bom! Lembra na semana passada que eu contei sobre a história de Débora? Quem não pôde assistir, depois olha o vídeo que tá salvo, tá bom? Então, vamos lá. O Gideão, então, era um juiz que também teve um chamado por Deus. Sabe, o que eu acho engraçado sobre o Gideão é que a gente consegue hoje imaginar ele como um forte guerreiro, como corajoso. Olha, Gideão, termina com ão, parece grande, né? E sabia que lá no capítulo 6, quando Deus chamou ele não acreditava que ele poderia ser capaz de vencer. E olha que outra coisa interessante também que eu acho desse povo de Israel é que, assim, o que sempre acontecia, que eu tô agora vendo lá em Juízes, na verdade ainda acontece, né? O povo ficava firme, depois afrouxava. Ficava firme, depois afrouxava com relação às coisas de Deus, né? Então a história de Gideão é a seguinte: Deus chamou ele e ele não acreditava que era ele que seria o libertador agora, nesse tempo, né? Naquele tempo que ele estava. E aí ele falou assim: não, Deus, não pode ser. Eu sou o menor da minha casa. Eu não tenho essa capacidade. Aí Deus falando que era ele. Aí ele pediu prova de Deus. Então, se vocês lembram de uma comparação que sempre tem quando a gente, às vezes usa esse como até um ditado. Fala assim: se a lã molhar, então Deus está confirmando. Porque essa é a história de Gideão. Quando ele viu que era mesmo Deus chamando ele pegou e pediu para Deus um sinal. Aí ele pegou um novelo e colocou no tempo e pediu que, se fosse a vontade de Deus mesmo, que aquele novelo amanhecesse molhado e todo ao redor seco. Então ele deixou o novelo lá e no outro dia pela manhã ele foi lá, recolheu, o novelo estava molhado e ao redor seco. E aí ele pensou: não pode ser, porque no fundo ele não queria, ele não tinha coragem, né? Aí ele pegou e fez de novo a prova. Só mais uma vez, Deus confirma. Então, que se for a tua vontade, que todo ao redor esteja molhado e o novelo esteja seco. E aí, o novelo estava seco no outro dia e todo ao redor estava molhado. Então, ele entendeu que aquele realmente era o chamado e não havia como fugir. Então, por que de novo, o povo de Deus estava sendo oprimido? Porque, novamente, assim já inicia o capítulo 6, falando que o povo se esqueceu de Deus, o povo se desviou dos caminhos do Senhor. E eu quero falar isso hoje nessa live, não como, eu sempre fico pensando assim, às vezes as pessoas olham para mim, eu trago a palavra e pensa que eu tô querendo ser melhor que as pessoas. Pelo contrário, porque eu também preciso dessa palavra para não errar tanto assim. Todo dia eu tô buscando essa palavra para entender que eu não quero isso. Agora, olhando para a vida deles, a história deles, é fácil falar: nossa, como esse povo tinha uma moral flácida, né? Que uma hora tá
firme com Deus, daqui a pouco esquece de Deus de novo. Mas é a vida. A gente tem que se policiar e vigiar todo o tempo. A Bíblia diz vigiar e orar, para a gente ficar sempre firme. A gente tem sempre que estar vigiando. Então, uma coisa que sempre se repete, a gente ainda está no capítulo 6 e 7, que é isso, sempre está acontecendo isso. O povo se afasta, o povo retorna. E Deus livra demais o povo, e Deus dá vitória, e o povo ainda consegue se desviar. Mas se a gente trazer para a nossa realidade, é muito fácil mesmo a gente se desviar. Porque a gente está ocupado com o nosso trabalho, a gente dá justificativa. A gente está ocupado com os nossos afazeres diários da casa, e juntando com o trabalho, mais estudo e tal, a gente tem justificativas. E essas justificativas é que fazem com que a gente não enxergue que a gente também é desse tipo, que a gente também se esfria, e que isso é a natureza do ser humano. Como na outra live eu até comparei, a gente tem aquela força da gravidade que nos puxa para baixo, que se não é a gente buscar as coisas de Deus, a gente não tem condição de ser elevado. Então, por isso que eu gosto de trazer as coisas junto, assim, e compartilhar, porque assim eu também me comprometo, assim como eu convido vocês. Então, eu vou falar os pontos para eu não me perder. Os pontos que eu quero lembrar, que foi primeiro a prova de Gideão, que eu acabei de contar. Eu quero contar a seleção que Deus fez quando Deus chamou o povo para a batalha. E no final, fazer uma reflexão sobre a apostasia. Rapidinho, então, gente, menos de 20 minutos vocês vão estar liberados para continuar o dia de vocês. Se vocês têm coisas para fazer, coloca o celular enquanto vocês se arrumem e só ouve essa palavra e depois façam uma oração comigo, combinado? Então vamos lá. Para que a gente possa se fortalecer, eu quero falar que a gente tem um canal no Telegram, tá bom? E ali a Bíblia em áudio eu tô compartilhando com vocês. Quem desejar, depois entra no link que tem no meu story, eu vou pôr depois pra vocês, tá bom? Então vamos lá. No Juízes capítulo 7, fala já a seleção que Deus fez. Eu fiz umas anotações, vou chegar pertinho aqui. Quando Deus convocou o povo pra batalha, sabe quantas pessoas apareceram? Apareceram 32 mil guerreiros, 32 mil. E sabe qual foi o modo como Deus selecionou o povo para ser capacitado à guerra? Porque assim, Deus sabia que se o povo fosse tão numeroso assim, o que aconteceria? A glória, as pessoas se achariam no poder de dizer, nós vencemos pela nossa força, mas não é assim a vida. Se não é Deus por nós não temos tanta força assim como a gente acha que tem. Lembra que a mensagem do outro dia foi, se o Senhor não edificar a nossa casa, em vão vigia o sentinela. Então, Deus fez uma seleção. E olha que eu acho mais interessante. Aqui no capítulo 7, no versículo 3, fala assim que Deus fala para Gideão chamar o povo, convocar o povo, e falar para eles assim, se tem alguém com medo aqui, se tem alguém tímido aqui, eu achei muito interessante essa parte, tímido, gente, Deus usou essa palavra. Se tem alguém tímido e medroso, volte e se retire da região montanhosa de Gileade, onde lá estava o povo convocado para a batalha. Se for tímido, então você não é convocado para a batalha. Mas o que tem de mal em ser tímido? Também vai ter outra seleção. Eu assim, julgando pelo meu conhecimento raso, né? Eu imagino que a timidez, ela realmente seja um bloqueio na nossa vida. Porque se eu olho só pra mim, se eu sou raso e não acredito que aquilo que eu já sei eu posso ajudar os outros, eu acho que aquilo que eu sei é de mim. Se eu não aceito que aquilo que eu sei não é de mim, é porque alguém me deu, Deus me deu, as pessoas que estão ao meu redor complementam esse conhecimento, aí eu fico com vergonha. Realmente eu tenho mesmo medo e vergonha, mas eu obedeço a palavra e venho aqui compartilhar. Por quê? Porque eu não quero ser aqueles soldados que voltaram para trás, e eu convido que vocês também não sejam aqueles soldados que voltaram para trás. Sabe por quê? Porque 22 mil daqueles 32
voltaram para trás. E eu não quero ser um desses. E eu convido vocês a não serem um desses que volta para trás por timidez e por medo de falar do amor e do poder que esse Deus tem na nossa vida, que nos fortalece, que nos transforma. Não vamos ser um desses que voltam para trás. Então, quando ficaram 10 mil, ainda assim, Deus falou, não, ainda é muita gente. Vamos fazer outra seleção. Mandou o povo ir beber água no rio. E assim, imagina o povo com sede, né? Cansado de tanto caminhar, aquele lugar seco, quente. A hora que eles viram a água, olha, um tanto de gente, 7 mil, caíram de boca na água, de joelhos na água, lambiam a água como cachorro. Assim a Bíblia fala. Por quê? Porque quando a pessoa encontrou o refrigério, ela mergulhou e ela esqueceu de se proteger. Imagina se você está numa batalha, mesmo cansado, mesmo com sede. Você não pode se entregar dessa maneira. Não pode cair de boca num alívio que existe, num alívio que aparece. Então eu entendo nessa palavra que aquelas pessoas, elas realmente não podiam estar capacitados, porque assim não fui eu que julguei, assim foi Deus que julgou. Por quê? Porque se a gente mergulha de cara em cada alívio que aparece, a gente não está se protegendo, a gente acaba se esquecendo das coisas de toda a guerra que há ao redor, né? Porque a Bíblia fala que a nossa guerra, nossa luta, não é contra o sangue e carne, não é contra as outras pessoas, mas são contra principados e potestades que vivem ao nosso derredor de parte espiritual. Então imagina se todo dia tá uma bênção, eu vou esquecer de me proteger, eu vou cair de boca nos alívios que Deus nos permite. Os alívios são necessários, a água fresca é necessária, mas Deus escolheu só aqueles que estavam atentos, que pegaram a água com as mãos e tomaram. Imagina que a pessoa não desligou do lugar que ela estava, que era um campo de batalha. Ela pegava a água com a mão e bebia. Ela não se mergulhou na água, ela não caiu de cara na água, ela não se ajoelhou, não se entregou para aquele alívio, entende? Então, assim, essa parte também eu achei muito forte, muito interessante mesmo da gente refletir mais ainda sobre ela. Então, assim, o que eu gostaria também de lembrar? Que quando eu era criança, eu fiz um tempinho judô não, karatê. E o sensei falava assim, que a gente tem que guardar alta, né? Eu tava lembrando disso ontem, eu falei, quero compartilhar. Guardar alta é quando a gente se protege assim, ó, protege o rosto. Você tá ali lutando, você tem que proteger teu rosto, é guarda alta. Então, eu imaginei assim, que aquele povo tava guardando a sua vida. Eles estavam bebendo com as mãos porque eles estavam atentos. Então, quem que fica desatento, quem abre a guarda, quem dá brecha, o inimigo ataca e te ataca na sua parte mais sensível. Então, quando a gente encontra alívio, é necessário, faz parte do que Deus está nos entregando para continuar na vida com Deus. Mas esses alívios não são momento para que a gente se entregue, tá bom? Então vamos lá, essa seleção que foi feita primeiro, tirando os tímidos, ou seja, os covardes, os que esquecem que não é nada deles, é sim de Deus, tá? Eu falo assim, isso não é um julgamento, é a palavra de Deus. E se a gente não entende o que significa tímido, a gente tem que pesquisar mais sobre isso. A timidez é um egoísmo, é um próprio amor tão grande que a gente acha que a gente não pode receber crítica, que a gente tem que estar perfeito para fazer alguma coisa para Deus. Porque imagina se alguém manchar a minha reputação, manchar a minha imagem, eu tenho que preservar a minha fama. Então, assim, essa timidez que a gente não aceita, que a gente tem que melhorar mesmo, que às vezes a pessoa não vai gostar de nós, isso é normal, faz parte da vida. Essa timidez é um egoísmo e a gente não pode, para servir a Deus, pensar só em nós. A gente tem que tentar fazer mais pelos outros também. Então, agora o segundo que eu falei, que era a questão da gente não se entregar às coisas que são de alívio. A gente ainda assim pode sentir o alívio, pode tomar água, pode se refrescar, mas atento, porque é um campo de batalha. Não abra a sua guarda, proteja a guarda alta. É uma batalha todo santo dia, tá? Então, para terminar aqui, eu quero fazer um comentário aqui.
Outro dia eu assisti uma live e nessa live do Dr. Ítalo Marcílio, gente, não tô nem aí, eu falo mesmo o nome, depois vocês procurem lá, depois pede lá pra mim no direct, eu falo. Esse doutor que é psiquiatra tava falando de uma coisa que eu achei fortíssima. Ele falou assim, agora eu vou falar de apostasia e eu vou lembrar aquele exemplo que ele deu. Ele falou assim que as grandes construções, elas são derrubadas com a força de dinamites. Mas as pequenas construções, que são as mais comuns, são derrubadas com um martelo. Então imagina que todo santo dia, a gente que esquece de fazer alguma coisa para Deus, construir alguma coisa para Deus e faz alguma coisa errada, porque é da nossa natureza pecar, o que a gente está fazendo? A força de marreta destruindo tudo que já foi construído de bom na nossa vida. Então, às vezes a gente está pensando que vai acontecer uma coisa extraordinária, que vai derrubar a nossa vida, que vai... aconteceu um fato que, olha, acabou com a minha vida, me entristeceu profundamente, então por isso eu não busco mais a Deus, porque eu já não confio mais nas pessoas, a igreja... Não, gente, não faz isso. Não esquece de Deus por causa que as pessoas nos ferem. Essas marretadinhas que vão destruindo a nossa construção todo dia, isso vai acabar com a nossa vida. Então, todo dia a gente constrói, todo dia é um tijolinho. Não é desconstruindo na marretinha todo dia, fazendo errado e não consertando. Não, gente, pelo amor de Deus, não pense que nós somos grandes construções que vamos ser derrubados assim imediatamente. Se a gente vê uma pessoa que comenta assim, não, porque isso foi o fim, ela tá se achando uma grande construção, que ela estava perfeita até então, mas aí veio uma dinamite e destruiu a vida dela. Não, nós somos pequenas construções, ainda estamos em desenvolvimento. Então, para que a gente possa a cada dia crescer mais na presença de Deus, a gente não pode esquecer os princípios. E aí, que é onde eu falo, a apostasia que aconteceu nesse livro de Juízes. O que é apostasia? É a gente acabar misturando as coisas santas com as coisas que não agradam a Deus. É a gente achar que tudo pode, que tudo tá tudo bem, que Deus não vai se entristecer. A Bíblia diz que todas as coisas nos são lícitas. Realmente todas nos são lícitas. É permitido, mas nem tudo me convém. Então que a gente entenda que se a gente não construir, automaticamente a gente tá a golpes de marretinha destruindo. E a gente não quer isso. E se a gente quer saber mais desse Deus que nos fez, se a gente quer ser edificado, que a gente continue todo dia. Então, gente, eu queria terminar desse jeito, agradecendo vocês pela presença aqui e fazer uma oração para que a gente seja todos os dias lembrados desse amor que Ele nos entregou na cruz. Então, quando, por exemplo, a gente participa da Santa Ceia, às vezes a gente acha que a gente tem que estar perfeito, e esse domingo a pastora falou, não, gente, essa lembrança de Deus, o que é a Santa Ceia, é para que a gente não se esqueça que é Ele que nos limpa, que é Ele que nos purifica, que é Ele que nos fortalece, e que a gente tem que pedir perdão e não voltar a pecar. É claro que a gente vai errar às vezes em outras coisas, mas que a gente possa todo dia pedir perdão e voltar e ficar firme e fazer o nosso melhor. É melhor fazer o nosso melhor todo dia um pouquinho do que deixar para depois porque a gente acha que não está em condições, tá bom? Então, agora eu vou fechar essa live fazendo uma oração e agradecendo mesmo. Gente, se vocês gostaram, se essa palavra fez sentido para vocês, talvez eu esqueci de coisas, acontece, mas se essa palavra fez sentido para vocês e vocês desejarem, compartilhem para que mais pessoas também sejam fortalecidos, tá bom? Vamos fazer uma oração então. Mesmo as pessoas que chegaram agora, gente, depois vocês assistam essa live, tá bom? Pra gente relembrar as coisas que Deus tem chamado para que a gente faça todos os dias, que é buscar Ele e construir uma vida com Ele diariamente, conhecer mais dele, se aprofundar nele. Vou colocar número 8. Feche seus olhos aí onde você estiver, ou sei lá, faz do jeito que você gosta de fazer a sua oração. Senhor, meu Deus, diante da Tua presença, eu agradeço, Pai, por essas pessoas que entraram nessa live, Deus, para ouvir a Tua palavra. Deus, uma hora dessas, saber que tem pessoas que estão desejando estar perto de Ti e aprender de Ti.
Eu te agradeço, Deus, por cada uma dessas vidas. E eu peço que o Senhor alcance com a sua bênção, com o seu milagre. Que o Senhor fortaleça, Deus, e capacite, assim como o Senhor fez com Gideão, que se achava pequeno, Deus, mas que o Senhor é a força dele. Ah, Deus querido, eu até esqueci de contar a parte da vitória dos 300, mas depois vocês leiam. Deus, esses 300 estão aqui, Deus. Esses 300 somos um de nós, Pai. Cada um de nós somos esses 300. Nós não fazemos parte dos 22 mil que voltaram e nem dos 7 mil que voltaram depois. Não, Deus, nós fizemos parte dos 300 que ficaram e que ainda estamos aqui buscando o Senhor, vigiando para que o Senhor nos fortaleça cada dia, Deus. Eu te louvo, te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Um beijo, gente. Um beijo e fica com Deus. Depois vocês leiam essa palavra, ouçam lá no Telegram, porque, olha só pra você ver, né, pra eu não ficar aqui muito tempo, até esqueci a parte melhor, que é a vitória dos 300, e somos um de nós. Beijo, gente, fica com Deus, vou salvar. Encerrar.